E hoje nós vamos falar sobre um tópico que não tem fim, né? O encontro, como encontrar a Deus, o nosso encontro com Deus. E é interessante que existem dois tipos de olhares curiosos sobre Deus, né? O primeiro tipo de olhar é um olhar até simplista, né? São pessoas simples que olham para cima, né, e vê o céu, né, de Deus, dos anjos, e olha para baixo, né, no subterrâneo, né, tem a impressão de ver aí a morte, o inferno, né. Então, quando eu vou pensar em Deus, eu olho lá para o céu, fico lá olhando para cima e olhar para baixo, para o inferno. As pessoas também pensam muito no significado de Deus, como a presença de Deus quando sente aí emoções, né, arrepios, sensações. E tudo que a religião diz para essas pessoas acaba sendo aceito sem dificuldades, pois seguem, no fundo, uma cosmovisão, uma visão do mundo, como sedimentado pela Divina Comédia de Dante Alighieri. Essa obra aí muito fantástica, muito conhecida, né? O Dante Alighieri, né, viveu na época lá de Florença, né, Itália, por volta lá de 1265, que ele nasceu e acabou morrendo com 56 anos. Escritor, poeta, político, e ele é considerado o primeiro e o maior poeta da língua italiana, definido como o sumo poeta. E disse o escritor Victor Hugo que o pensamento humano atinge certos homens e sua completa intensidade. E cita o Dante como um dos que marcam 100 graus de gênio. Ou seja, Victor Hugo considerava o Dante um gênio daqueles, né? Grau máximo, né? E tal é a sua grandeza que a literatura ocidental está impregnada de sua poderosa influência. Então essa obra, a Divina Comédia, de Dante Alighieri, é uma obra que foi publicada no século XIV, durante o período do Renascimento, e ela representa uma das maiores clássicos da literatura universal. E esse grande poema épico foi escrito em dialeto local florentino, repleto de simbolismos e alegorias. O Dante critica filósofos, religiosos e políticos que viveram em sua época. E o poema, ele chama-se Comédia, não por ser engraçado, mas porque ele termina bem, um final feliz, né, no paraíso. Era esse o sentido original da palavra comédia naquela época, né, em contraste com a tragédia que terminava, em princípio, mal para os personagens. Então Dante escreveu a comédia no seu dialeto local. E a influência dessa obra foi tão grande que a língua toscana, por conta desta obra, acabou virando o dialeto padrão italiano, que antes era o latim. Olha o nível de influência que teve essa obra, né? Então a Divina Comédia, ela escreve uma viagem de Dante através do inferno, purgatório e paraíso. Primeiramente guiado pelo poeta romano Virgílio, que simbolizava aí a razão humana. Ele viajou através do inferno e do purgatório. E depois no paraíso, pela mão de sua amada Beatriz, símbolo da graça divina. A Divina Comédia propõe que a Terra está no meio de uma sucessão de círculos concêntricos, e o meridiano, onde é Jerusalém hoje, seria o lugar atingido por Lúcifer ao cair das esferas mais superiores, e que fez da Terra Santa o portal do inferno. Portanto, o inferno corresponderia pela depressão que existe lá onde é o Mar Morto, onde todas as águas convergem. E o paraíso e o purgatório seriam os segmentos de círculos concêntricos que juntos respondem pela mecânica celeste e os cenários comentados por Dante, num poema que envolvendo todos os personagens
bíblicos do Antigo e do Novo Testamento. Então, uma obra fantástica, né? E em cima dessa obra, então, o Dante faz, né, o inferno no subsolo, o céu lá em cima, e isso tudo impregnou, né? Isso foi na Idade Média, impregnou o inconsciente humano, né, a nossa imagem mental até hoje, né? Então, muita gente ainda entende o mundo espiritual como a Divina Comédia de Dante. O inferno no subsolo e o paraíso no céu, onde também está Deus e os anjos. Olhamos para cima para contemplar Deus. Essas pessoas são facilmente doutrinadas pela religião. É um sistema bem simples de raciocínio e que está impregnado até hoje no nosso inconsciente. E existe um segundo grupo, né, de curiosos de Deus que tem um olhar meio astronômico, assim. Então é um olhar mais complexo. E aí começa, é como se fosse aquele filme lá, Quem Somos Nós, né? Então quem somos nós perdidos em uma galáxia, né? A pessoa começa a refletir, né? Com 200 e 400 bilhões de estrelas, conectada a outras galáxias que possuem, em média, centenas de bilhões de estrelas, em um universo com centenas de bilhões de galáxias, né? E o que estamos fazendo aqui? E no meio disso tudo, aonde está Deus? Nós temos que lembrar que o cérebro humano é dividido basicamente em três partes. A primeira é formada pelo hipotálamo, onde emana nosso comportamento instintivo e a preservação da vida e as atividades que podem ser desenvolvidas mecanicamente, ou seja, é a nossa rotina. Segunda parte é o sistema límbico, responsável pelas emoções e sentimentos. Já a terceira parte é o neocórtex, famoso, onde o pensamento funciona. A maioria das pessoas são controladas pela primeira parte do cérebro. Apesar de possuírem diferentes graus de intelectualidade, não se aprofundam nas questões existenciais. Vivem para trabalhar mecanicamente na rotina. Perdão. Há também, 1 minute please. Há também um grande número que são denominadas pelo sistema límbico, ou seja, pela emoção. E por fim, tem um pequeno número dominado pelo neocórtex, os que pensam demais, ou seja, principalmente na própria existência. Então, existe o ser humano mecânico, né, que faz a rotina dele, o ser humano que não tem tanto esse questionamento sobre a existência, e o outro que questiona mais. E esse fascínio por tentar entender o universo, no fundo, é o reflexo da ânsia pela descoberta do nosso universo interior. Talvez seja possível entender quem somos ao descobrirmos para onde vamos e principalmente entender a inteligência suprema por trás desse universo harmônico e perfeitamente calculado, o qual denominamos de Deus. Então, para essas pessoas que partem do infinito das galáxias, né, para chegar à nossa pequenez na Terra, essas pessoas ficam ouvindo sobre Deus do sucesso, o Deus do dinheiro, o Deus da barganha, o Deus da prosperidade, e eles logo perguntam: que Deus é esse? E questionam realmente, né, porque isso aí depõe, né, contra o conceito de Deus. Essas pessoas, elas acabam tendo também a visão de Yuri Gagarin, né, que foi, o Gagarin foi um cosmonauta soviético, né, que é o primeiro ser humano, né, a viajar pelo espaço, que foi lá em 1961, a bordo do Vostok 1. E no espaço ele falou a famosa frase: olhei para todos os lados, mas não vi Deus.
Obviamente, ele era soviético naquele comunismo e no ateísmo, né? Então foi um baita propaganda e marketing, né, para o sistema que ele estava. É como querer provar cientificamente a existência de Deus. É como vai provar algo que não tem existência em si, como eu e você. Porque Deus é espírito, Deus é. O que existe é, a gente vê aí, a lua, a estrela, o sol, eu e você. Mas Deus é espírito e nunca será localizado. Na Bíblia, Deus se define como eu sou. Não é somente eu era, estou sendo ou serei. Eu sou o que sou. É a resposta que Deus dá a Moisés quando pergunta seu nome. No hebraico é uma terceira pessoa do singular na forma arcaica do verbo hayah, que significa ser, significando, portanto, ele é atemporal, é eterno. Por isso que os judeus o chamam de o eterno. E Jesus usa esse termo eu sou, referindo a si, mostrando a sua natureza divina. Se Deus então é invisível, se Deus é um espírito, como encontrá-lo, né? Sabemos que ele se revelou. Então lá em João 14, no Evangelho de João 14, de 1 a 12, Jesus disse: não se perturbe o coração de vocês. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe então Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Aí respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o tenho visto. Aí disse o Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E aí respondeu Jesus: você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Então isso está em João 14. Quem vive imaginando um Deus cósmico, uma grande energia, né, que coordena todo o universo, as constelações, as estrelas, os planetas, né, fica com uma grande dificuldade em aceitar que esse Deus imenso possa ter descido na Terra, na forma de uma pessoa que é Jesus. Então as pessoas realmente vão ter uma grande dificuldade em aceitar isso aí. Para quem tem essa mente, é impossível algo dessa forma acontecer. É um Deus que coordena todo esse universo infinito, simplesmente descer no planetinha aí de quinta categoria, que é o nosso, na forma de um ser humano. Simplesmente, então, não acredito. Seria muita arrogância, né, e loucura de Jesus querer ser Deus. Os judeus também não acreditam nisso, né? Mas Jesus, então, é uma manifestação física de Deus? Não, de jeito nenhum. Jesus é a manifestação física do homem. Vejam em Filipenses 2, de 5 a 8, né? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, olha só, embora Jesus sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E tendo encontrado uma forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Está aí Filipenses 2, 5 a 8. Jesus não é a manifestação física de Deus.
é a manifestação de quem o homem pode ser em Deus. Quando diz que o homem é a sua imagem e semelhança, não é porque Deus pareça com a gente, é a capacidade do homem ter conhecimento de si, é a capacidade de dizer eu enxergo, eu interpreto, eu crio, eu imagino, eu tenho caráter, eu me volto sobre mim mesmo. A minha consciência me reconhece em relação à existência. Eu tenho consciência da existência. Os animais não têm esse nível de consciência. Isso é que é ser a imagem e semelhança de Deus. Jesus não é a expressão física de Deus, e sim do ser de Deus. Não é da aparência de Deus. Deus não é corpo, Deus é espírito. Então, afinal de contas, como encontrar a Deus, né? Onde Ele está, já que Ele é espírito? De fato, muitas pessoas buscam encontrar Deus nos céus, né? Ficam olhando para cima procurando Deus, né? No entanto, Ele não está lá. Dizer que Deus não está no céu pode gerar motivo para inúmeras discussões, né? A verdade é que Deus está em todos os lugares, né? Porque Ele é onipresente. E Ele também está em todos os conhecimentos, Ele é onisciente. Entretanto, as pessoas alimentam a cultura que Deus está no céu, o que não é errado, mas parece que Ele só está lá, né? E quando falamos que Deus está no céu, inconscientemente nós imaginamos que Deus está longe, né? Assim como nossas orações acabam sendo dirigidas a um Deus distante. Quando olhamos para o céu, não enxergamos o final dele. Então isso é a dimensão que temos do céu, é uma coisa infinita. Ou seja, o céu ele é uma coisa muito distante, ele é muito longe. E Deus está em casa, né? Todos nós somos divididos em 3 partes: corpo, alma e espírito. O nosso corpo é matéria, logo o corpo se alimenta de matéria. A nossa alma contém a nossa mente, ou seja, a nossa mente é alimentada através de conhecimento e informação. E o nosso espírito é a parte mais profunda do nosso ser, pois o nosso espírito é o meio de comunicação entre nós e a eternidade, entre nós e Deus. Nosso espírito é a nossa antena aí de Wi-Fi que nos conecta a Deus, é a nossa conexão. Jesus disse que Deus é espírito e que é necessário contemplarmos em espírito. Então, essa é a nossa conexão com Deus. A samaritana pergunta a Jesus se devemos adorar a Deus no Monte de Gerizim, que era o templo deles, ou no templo em Jerusalém. Jesus responde: nem aqui e nem lá. Deus não está trancado em um templo. Deus deve ser adorado em espírito e em verdade. Isso está lá no Evangelho de João 4, 23 a 24. Esse diálogo de Jesus com a samaritana, e relata a conversa que ele responde a várias perguntas da samaritana e fala da seguinte forma também: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. Isso é Jesus falando para a samaritana. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E o nosso espírito é como um recipiente feito para abrigar o próprio Deus. Somos a sua casa. E existem 3 alimentos indispensáveis ao ser humano. O nosso corpo precisa se alimentar de comida, é o nosso corpo físico. A nossa alma foi feita para se alimentar de conhecimento. E o nosso espírito foi feito para se alimentar de Deus, encher-se do eterno, encher-se desse espírito. Existe um lugar dentro de cada um de nós que foi feito exclusivamente para abrigar a Deus.
Não adianta pôr comida ou conhecimento neste lugar. Somente a presença de Deus é capaz de preenchê-lo. Então, cada compartimento do ser humano tem seu tipo de alimentação. Nosso corpo, comida, nossa alma, conhecimento e nosso espírito, Deus, Espírito Santo. E como encontrar, então, já que Ele está dentro de mim, como encontrar Deus dentro de mim? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele nos fez templo, ou seja, Deus nos fez um templo para habitar dentro de você e de mim. Deus está em você, Deus está em mim. O apóstolo Paulo diz lá na primeira carta aos Coríntios 9, versículo 19, o seguinte: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Então aí o apóstolo Paulo falando que nós somos o templo do Espírito Santo e Deus habita dentro de nós. Então não adianta eu entrar em uma biblioteca de teologia e ler 100 livros lá querendo encontrar a Deus, que eu vou me distanciar mais ainda. Deus é um encontro pessoal no Espírito e não no conhecimento lido, é no conhecimento experimentado. Eu encontro na oração, eu encontro Deus na oração. É uma experiência mística, é uma experiência pessoal desse encontro, desse amor de Deus. E como orar? E os discípulos perguntaram a Jesus, né? Mestre, ensina-nos a orar. E aí Jesus ensinou o Pai Nosso. O Pai Nosso é o modelo de oração e podemos fazer outro tipo de oração seguindo esse esqueminha do Pai Nosso. Mas depois nós precisamos ficar em silêncio. Precisamos escutar a Deus que está dentro de nós. Não adianta eu ficar tagarelando que esse tipo de oração é um monólogo, e só eu que falo. Quer dizer, eu fico falando, né, pedindo lá um monte de coisa, ou seja, se eu falo muito, eu acabo pedindo para Deus fazer as minhas vontades e não a vontade dele. Então, fico pedindo a Deus as minhas necessidades, que ele está careca de saber, e acabo não escutando a Deus. Resumindo, se eu oro somente falando, sem ficar em silêncio, eu não vou conhecer a Deus. Eu não vou ter essa experiência de ter esse contato, essa intimidade e esse relacionamento com Deus. Todos os místicos do mundo, quando estou falando de místico, não é supersticioso, e sim pessoas que oram o dia inteiro e têm experiência com intimidade com Deus, eles fazem a meditação da palavra após a leitura bíblica e depois eles fazem um silêncio, que é um momento de contemplação. Para quê? Para escutar a Deus. É assim que se conhece realmente a Deus. Caso contrário, você será apenas um religioso que não teve essa experiência desse encontro e relacionamento com o nosso Pai Celeste. Portanto, tenha mais intimidade quando quiser se aproximar de Deus. Seja um com Ele. Acredite que Ele vive em você, que Ele está dentro de você. Ele é a sua verdadeira identidade. Cristo é a nossa verdadeira identidade. É o nosso verdadeiro eu. A partir do momento que eu encontro a Deus, eu encontro a mim mesmo, a minha verdadeira identidade. E aí eu vou desmascarando o ego, que é uma mentira, é uma ilusão, é um boneco que eu criei para ser aceito pelo mundo. Então eu começo a me encontrar, começo a achar a minha verdadeira identidade,
automaticamente quando eu também encontro a Deus, né? O seu eu verdadeiro é Cristo, né, dentro de nós. Então pratique a oração, silencie após as suas palavras, nas orações, porque esse é o caminho mais utilizado pelos verdadeiros amigos de Deus. Que Deus te abençoe com essa graça, pratique, ore, estude a palavra, leia um trecho da Bíblia, depois medite sobre aquele texto e depois dessa meditação, fique em silêncio e contemple. No primeiro momento, você vai ouvir muitos pensamentos que vão atrapalhar essa concentração, mas persista, porque depois de um certo momento, depois de alguns minutos, esses pensamentos eles vão embora e começa então a ter um silêncio, a acalmar a nossa mente, e a partir daí nós começamos aí a ter o contato com o nosso eu verdadeiro, a voz de Deus que está em nosso interior. Deus abençoe, um grande abraço no coração.